Olá, bom dia, catequizandos e catequizandas da quarta etapa. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido uma ótima semana. E hoje nós estamos no nosso 16º encontro, a vida ligada a Jesus Cristo. Para que seu povo compreendesse melhor seus ensinamentos, Jesus sempre procurava utilizar as situações do cotidiano do seu povo, geralmente ligados à pesca, à agricultura, que era a realidade deles. E dentre tantas situações, Jesus utiliza a parábola da videira. Jesus, sabendo que uma planta precisa de cuidados, precisa ser podada para continuar dando bons frutos e frutos saborosos, ele fez essa belíssima comparação entre a videira com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso para nos ensinar que todos nós estamos unidos em seu amor. E para entendermos bem esse ensinamento que Jesus quer passar hoje para nós, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza nesse encontro, que Ele nos dê o entendimento necessário para que nós possamos entender o que Deus fala conosco hoje. Reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bíblia na mão, livro dos encontros de catequese, caderno para anotações. Bora começar? Nosso objetivo é entender que nos tornamos irmãos comprometidos em transformar a vida em uma grande festa quando nós permanecemos unidos em Cristo. Crescer mergulhando na palavra de Deus. Para podermos fazer uma reflexão sobre a parábola da videira, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Dá uma pausa aqui no vídeo, faça a sua leitura pessoal na sua Bíblia e depois retorna aqui para fazermos a leitura juntos. Mas antes, peça a Deus: Senhor, que sois guia e caminho, transforma meu coração em terra boa, onde tua palavra produza bons frutos. Amém. Leia com carinho. É Deus falando com você. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Teremos 3 palavras-chave nesse vídeo que você deve enviar para o seu catequista, a sua catequista.
e a primeira é videira. Nessa passagem bíblica de hoje, Jesus se utiliza de uma comparação com a videira para fazer com que nós compreendamos a sua mensagem de salvação. Jesus diz que o Pai plantou a sua videira neste mundo, cultivou a sua vinha, e qual é a intenção de Deus? Dele colher bons frutos. Meus queridos catequizandos e catequizandas, vocês sabem o que é uma videira? É uma árvore que produz uvas, e essa árvore é cheia de ramos, e esses ramos dão muitas uvinhas. Bom, alguns ramos não dão. Quando o agricultor vê que tem um ramo que não está produzindo uva, ele corta e lança fora. Agora, quando ele vê aquele ramo que tem muitas uvinhas, ele limpa, ele cuida para que ele dê mais frutos ainda. E nessa parábola de Jesus, ele relaciona a videira com o reino de Deus. Jesus nos diz que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor. E todo ramo que estando nele não der frutos, ele corta, e todo aquele que der fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vamos entender esta parábola? Jesus nos diz que ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Veja que nós recebemos toda a nossa energia, todos os nossos nutrientes de Jesus. Se nós estivermos ligados a Ele, nós produziremos bons frutos. E como podemos saber se Deus está satisfeito com os frutos que estamos produzindo para Ele? Quais são esses frutos que Jesus está falando? Você sabe? São os frutos do Espírito Santo. E quais são? Amor, bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, mansidão e domínio próprio. E é a partir dessas atitudes que se reconhece uma boa árvore. A partir dos seus bons frutos. Se nós estamos produzindo esses frutos, é porque nós estamos ligados a Jesus Cristo. Jesus é a videira e através dele, como a seiva da árvore, passa aos ramos o próprio amor de Deus, o Espírito Santo. Jesus ele utiliza essa parábola para fazer-nos compreender como é importante nós estarmos ligados a Ele e permanecermos sempre unidos a Ele. Os ramos, eles não são autossuficientes, eles precisam estar ligados à videira para produzir frutos, senão eles secam. E assim também é a nossa vida. Nós precisamos estar ligados a Jesus para nós poder produzir esses dons. Do contrário, nós não vamos dar bons frutos. E como nos diz o Papa Francisco, é pelos frutos que se conhece a árvore. E o Papa Francisco destaca ainda que é com o fruto da bondade, do amor, da paz, que nós cristãos podemos amar os mais pobres, os que estão sofrendo. E às vezes a videira precisa ser podada para que ela dê mais frutos ainda, e frutos saborosos. E muitas vezes nós também somos podados, e as podas são necessárias para o plano de salvação de Deus. Nós temos que entender que Deus nos quer a seu lado, vivendo para toda a eternidade. E essas podas, muitas vezes dolorosas para nós, e que nós não entendemos o porquê que elas acontecem. Elas são necessárias para o plano que Deus tem para cada um de nós. E nós devemos aproveitar esses momentos de podas em nossa vida para nos aproximarmos ainda mais de Deus e produzir frutos ainda melhores.
videira verdadeira é Jesus. A segunda palavra-chave de hoje é Jesus. Somos então uma árvorezinha igual à videira. Temos que estar sempre ligados em Jesus para que nossos frutos sempre sejam bons e não apodreçam. Recapitulando, quais então são os frutos que Jesus quer que geremos? Eu já falei. Você se lembra? Amor, paz, alegria, magnanimidade, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Esses são os frutos que você vai colher se estiver ligadinho com Jesus. Alimento e pura seiva, muito fruto ele produz. A videira verdadeira é Jesus. Alimento e pura seiva, muito fruto ele. Na página 68 do seu livro, você é convidado a fazer mais uma leitura desse texto, agora se colocando na cena. Imagine que Jesus está falando com você também, você e os discípulos que estão ao redor dele. Lembre-se que eles estão lá na Quinta-feira Santa, na última ceia de Jesus, e Jesus está sentado à mesa com você, com os outros discípulos, e conta essa parábola. Perceba qual o sentimento que você tem em ouvir essa narração de Jesus. Ainda na página 68 do seu livro, Jesus se apresenta como a verdadeira videira que dá os frutos bons que Deus espera e convida os discípulos a permanecerem unidos a Ele. Quem seria o agricultor? E os ramos? Agora ficou fácil. Já foi respondido, né? O que é preciso fazer para que a videira continue produzindo frutos? Também ficou fácil agora. É não se desgrudar de Jesus, se mantermos firmes, unidos a Ele. Nem sempre é fácil mantermos unidos a Jesus. Muitas são as tentações deste mundo que nos desconectam dele. Você, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, você se sente como um ramo ligado à árvore que é Jesus? Por quê? Você está se sentindo conectado com Jesus? Por que você está se sentindo conectado? E se não estiver, por quê? Pensa sobre isso. Os frutos que você tem oferecido ao mundo são frutos doces ou amargos? Veja que é fácil perceber. Faça uma reflexão das suas atitudes no seu cotidiano, com seus pais, com seus familiares, seus amigos, as pessoas que precisam de você. Como está a sua doação para as outras pessoas? Você tem distribuído amor, paz? Quais são os frutos que você está colhendo? Pensa sobre isso e você vai saber se você está ligadinha, ligadinho com Jesus ou se você está desconectado, precisando se ligar novamente. Reveja as suas ações que você vai saber. O que é preciso para que você dê frutos cada vez melhores? É não se desconectar de Jesus de jeito nenhum, aproveitar as podas que a vida nos dá para nos tornarmos pessoas melhores,
Das podas nós podemos tirar grandes aprendizados e se aproximarmos mais de Deus, a sermos pessoas melhores com os nossos irmãos e irmãs, sermos mais amorosos. Na página 69, de olho na imagem. Escreva seus sentimentos com relação à mensagem de Jesus. Agora que você já deu uma pausa no vídeo, já fez a releitura do nosso texto de hoje, que Jesus conta a parábola da videira, que você já tenha se colocado na cena, escreva aí no seu livro os sentimentos em relação a essa mensagem de Jesus. Na página 70 do seu livro, Crescer compreendendo a palavra de Deus. Se a videira fosse uma pessoa e pudesse falar, ela certamente reclamaria e não entenderia por que está sendo podada. Só muito mais tarde, a videira entenderia a importância da poda ao ver-se toda florida e com seus próprios frutos. Certamente agradeceria a Deus pelos sofrimentos daquele dia. E como a videira, nós não entendemos a dor, o sofrimento no momento em que nós estamos passando por ele. Nós só vamos entender algum tempo depois. E para ver se vocês entenderam a parábola da videira, lá na página 70 do seu livro, vamos responder as questões que estão lá? Você já se sentiu podado alguma vez? Eu acredito que sim. Quando você quer ir fazer um passeio com um amigo, com uma amiga, ir ao shopping, e os pais dizem não, no primeiro momento você fica muito chateado. Mas alguns dias depois você já esqueceu e vai até perceber que foi muito melhor você ter ficado em casa, ter estudado para aquela prova, de repente ter feito um passeio com os seus pais. Acredite, os pais sempre sabem o que é melhor para você. Responda lá no seu livro. Qual foi a sua reação? Quando você foi podado, como você reagiu? De forma calma? Ou você foi grosseiro, mal educado? Pensa a respeito. Faça no seu livro. O que você aprendeu com essa poda? Tornou-se uma pessoa melhor? Assim é o nosso dia a dia. Os obstáculos, os sofrimentos, a luta pela sobrevivência nos fazem crescer. Toda dor é amenizada pelo amor. É o amor que nos mantém unidos pelo tronco, nos faz florescer, produzir o fruto ainda maior, o mais colorido, o mais gostoso. Com certeza, se cada um de nós fizer a sua parte, sempre unidos a Cristo, produziremos frutos de amor e faremos da nossa vida uma grande festa. Que tal escolher uma atitude onde possa expressar seu desejo de colaborar na valorização da vida dos irmãos e de manter-se sempre unido a Jesus? Registre essa sua intenção através de uma oração de pedido aí no seu livro. A terceira palavra-chave é amor. Chegamos ao final do nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado. Enviem as palavras-chave para o catequista, a catequista de vocês e faça comigo esta oração final. Não é o desejo de Deus que vivamos longe dele, muito pelo contrário. Ele deseja que permaneçamos unidos a ele, nos dizendo: se vós permanecerdes em mim, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu convido vocês agora, meus queridos catequizandos e catequizandas, para rezarmos juntos a Deus, pedindo para que Ele nos fortaleça nessa busca de sermos seus discípulos, perseverando para estarmos unidos a Ele, respondendo após cada prece: Senhor, queremos permanecer em Ti. Reza comigo.
O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o procurardes, ele se deixará encontrar. Mas se o abandonardes, ele vos abandonará. Senhor, queremos permanecer em ti. Se, porém, não escutardes a voz do Senhor, se fordes rebeldes contra o seu preceito, sua mão se fará sentir sobre vós e vossos pais. Senhor, queremos permanecer em ti. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará, será juntado, jogado ao fogo e queimado. Senhor, queremos permanecer em ti. Que o nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.